Toda honra é para Ele. A gente foi resgatado por causa dele. A gente teve essa oportunidade de crescer aqui por causa dele. É verdade, glória a Deus. Oh, aleluia. Estamos congregando por causa dele. Oh, a gente ora por causa dele. A gente busca por causa dele. Ele é a nossa maior motivação. Aleluia. Todos que confiam em homem param. Todos que confiam em ser humano param. Mas que bota o coração no Senhor Jesus Cristo não para. Marcos capítulo 9. Aleluias. A partir do versículo 14. Todos encontrar, diga, eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga, eu vou também. Vamos pôr de pé fazer essa leitura? O título é O Jovem Lunático. Diga comigo, o Jovem Lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo ficou espantada. Correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este onde quer que o apanha despedaça-o. E ele espuma e range os dentes e vai se secando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, vamos fazer o seguinte: tira esse fundo musical e o violonista dedilha bem baixinho, por favor, por gentileza. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Vamos de novo? Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E você pode sentar glorificando a Deus. Eu louvo ao Senhor por estar aqui nesta noite. Eu gostaria de fazer uma ênfase aqui com os irmãos, para os irmãos meditar no que vou falar. Imaginando se uma pessoa, irmão, se encontrar doente, ao ponto de precisar ir no hospital de base, ao ponto de precisar ir no hospital de Taguatinga, e ela chegando em um desses hospitais, ela vai lá consultar um médico que lhe passa um medicamento. E quando essa pessoa toma o medicamento, e se ela ficar sarada,
vai voltar ao hospital. Mas se ela por acaso não ficar sarada, ela vai precisar de voltar ao hospital e consultar o médico novamente, não é? É por isso que muitos nós cristãos, às vezes entendemos, pensamos e parece que estamos doentes, para sempre precisar de um hospital chamado igreja e consultar o médico dos médicos chamado Jesus. Glória a Deus. Porque se ficar curado ou sarado, significa que eu não precise mais vir no hospital chamado igreja e nem consultar o médico dos médicos chamado Jesus. Eu não quero ficar sarado nunca, porque eu quero sempre vir ao hospital chamado igreja, e eu quero sempre estar consultando o meu médico particular chamado Jesus. Somos todos pacientes dele. E eu tenho uma novidade para você: Jesus te perde para a doença, mas ele não te perde mais para o mundo. Jesus te perde para a prova, mas ele não te perde mais para o pecado. Oh, aleluia. É por isso que muitas das vezes, irmão, é melhor gente doente, mas aqui dentro, do que sarado lá fora. É melhor doendo aqui dentro. É melhor você estar aqui, irmão, passando prova, do que estar lá fora sem prova nenhuma. Eu vou contar algo aqui para os irmãos. Um dia a lagartixa combinou com a cobra, e ambas combinaram o seguinte: dona cobra, vamos fazer o seguinte, você vai, morde uma pessoa, sai de cena e eu entro em cena. E a pessoa vai achar que foi mordida por uma lagartixa. Aí depois a gente inverte. A lagartixa morde, sai de cena e a cobra entra. Tá bom. A cobra mordeu a pessoa, saiu de cena e a lagartixa entrou. A pessoa viu que foi uma lagartixa e ela fala: não tem problema, foi só uma lagartixa. Mas não sabe ela que aquele veneno vai andar nas veias dela, e mais cedo ou mais tarde vai chegar ao coração e vai lhe causar um dano tão forte, irmão. Eu estou falando de pecado. Às vezes a pessoa dá um traguinho no cigarro e fala: não tem problema, é só um traguinho. Às vezes a pessoa dá um gole, uma dose de cachaça e fala: não tem problema, é só uma dose. Às vezes a pessoa anda com uma roupa sensual e diz: não tem problema, é só uma roupa. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mas não sabe que a sensualidade é pecado, não sabe que o vício é pecado, irmão. Então está ouvindo aqui nesta noite para poder aprender. Glória a Deus. Aleluia. Fala comigo aí, o jovem lunático. Jovem lunático. Irmão, eu fui pesquisar o que quer dizer a palavra lunático, e eu descobri que lunático é aquele que é influenciado pela lua. Diga aí, lunático é aquele que é influenciado pela lua. Dependendo como a lua está, a pessoa muda. Se a lua estiver cheia, ela é um caráter. Se a lua tiver uma personalidade, se a lua tiver minguante, ela também é outra personalidade. Se a lua estiver crescente, ela é outra personalidade. Se a lua estiver nova, ela é outra personalidade. Assim era esse jovem. O espírito de lunatismo, vez em quando, entrava na vida dele e jogava ele na água e no fogo para o destruir. Eu conheço algumas pessoas influenciadas pelo espírito do lunatismo. Eu conheço pessoas que ela consegue ser crente o ano todo, mas quando chega o Natal, ela não aguenta, ela desvia. Eu conheço pessoas que passam até o Natal e o Réveillon na presença de Deus, mas quando chega o Natal, o Carnaval, não aguenta, vai sambar. E também conheço outras que conseguem ficar até 4 anos na presença de Deus, mas quando chega uma Copa do Mundo, quando chega uma eleição, não aguenta, se corrompe. Mas eu quero dizer
discípulos, é porque antes ele estava longe deles, sim ou não? Mas se você for para o versículo 2 do capítulo 9, você vai ver que Jesus pegou Pedro, Tiago, João em particular e levou-os para um alto monte. Mas por que? Ele tinha 12. Por que leva só Pedro, Tiago e João? Isso é fanalinha, não é não? Isso é acepção, não é não? É porque Jesus tem 12. Mas a maioria não tem compromisso com ele. A maioria não gosta de ler Bíblia. A maioria não gosta de jejuar. A maioria não gosta de orar. Então o pastor nenhum gosta de andar com pessoas que não têm unção, irmão. Então ele pega Pedro, Tiago e João. Ora, vocês três. É os que mais oram comigo. É os que mais me entendem. É os que mais falam a minha língua. Então vamos para o monte. Tenho algo a mostrar para vocês. Chegando ali no monte, o Senhor se transfigura. E diz que ele fica, a roupa dele fica tão resplandecente que as vestes até dos seus discípulos ficaram resplandecentes. Eu quero lhe dizer que Jesus está resplandecendo no meio desta igreja nesta noite. E até quem veio de roupa preta, fique ciente que a tua roupa está resplandecendo por causa do brilho da roupa de Cristo. Ficou tão branca que nem um lavandeiro da terra podia as branquear. Não tinha sabão homo para deixar a roupa branca igual ficou de Jesus. Não tinha de boa, cândido, cloro para deixar a roupa tão branca como ficou de Jesus naquele dia. Aí diz que manifesta lá Elias e Moisés. Por quê? Porque crente pode até sumir um tempo da terra, mas ele nunca morre. Elias e Moisés sumiram da terra, mas apareceram depois. Você pode até desaparecer um tempo, mas depois você aparece. Porque Deus é na tua vida. Deus é contigo. E se Deus é contigo, você não morre. Então vem descendo do monte Jesus, Pedro, Tiago e João. Diga aí, Jesus, Pedro, Tiago e João. Aí quando Jesus olha lá para baixo, Jesus vê uma multidão, diga uma multidão, em volta dos seus discípulos. E diz que alguns escribas disputavam com os discípulos. E eu fiquei a pensar, por que os escribas estavam disputando com os discípulos de Jesus? E o Espírito Santo falou ao meu coração. Escriba quer dizer doutor da lei. Escriba, ele entende tudo sobre o Antigo Testamento, a lei mosaica. Ele entende tudo sobre a lei dos profetas. Entende de tudo sobre a Torá. Um dia, irmão, eu fui numa casa fazer uma oração e eu era um cara assim, barriga verde, e até hoje eu sou, tá? E chegando lá, eu fui orar com as pessoas. E quando eu orei com a mulher, eu estava com a vida no altar, eu estava amigado ainda, mas hoje eu sou casado, né, gente? Então eu fui orar com a mulher e a mulher manifestou. E ela fingava, contorcia os dedos. E eu falava, sai dela, mas não entra em mim não. Sai dela, mas não entra em mim não. E aquela mulher fingava mais. Aí eu falei, meu Deus, arrumei um problema com a minha cabeça grande. Porque foi uma experiência nova. Eu nunca tinha tido uma experiência daquela. E de repente passa meia hora, 40 minutos e nada do demônio saindo dentro daquela mulher. Aí chegou uma macumbeira, cheia de cordão no pescoço, passou para a cozinha,